seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast, mais um, e assim, mais um com convidado especial. E esse convidado, gente, ele veio de fora pra cá, tá? Então, assim, estamos honrados demais em receber ele. E não só isso, o sucesso do negócio dele, toda a expertise que ele tem com relação ao negócio, a toda a jornada. Eu nem vou adiantar muito porque eu prefiro que ele fale, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Acredito que vocês já devem ter visto um pouquinho do spoiler, mas vamos lá. Wesley Souza, fisioterapeuta, empreendedor e mentor, com atuação nas Olimpíadas Rio 2016 e experiências internacionais em Portugal. Fundador da Expertise, centro especializado, e da Physio Experts Mentoria. Ele hoje alia visão estratégica à paixão pela saúde. Hoje também ele é professor e ajuda profissionais da área a crescerem além da clínica. Ou seja, gente, que repertório, né? Que currículo. Wesley, obrigada por ter aceitado o convite, viu? Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente tenha um bate-papo, uma conversa que a gente consiga aí trazer para a audiência, né, insights, ideias, né, trocar e todo mundo sair feliz, todo mundo aprender. Então, obrigado você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ai, também, tô muito feliz, não vejo a hora, com certeza. Vai ser uma conversa incrível. A gente já estava conversando um pouquinho antes, como vocês sabem. Eu sempre converso com os convidados antes. Então, a gente já estava aqui um pouquinho entendendo como que nós vamos construir aqui a jornada desse episódio hoje para vocês. E assim, gente, se preparem, porque sempre é muito conteúdo. Eu falo que é uma aula, viu? É uma aula que vai ter hoje aqui. Antes de começar, Wesley, eu queria te entregar um presente. Um presente do time aqui da equipe, produção, por favor. É um presentinho nosso. Obrigado. A gente sempre entrega para os convidados, se quiser abrir. Pode abrir um lacinho ali primeiro. Aqui. Isso. Que recepção, hein? Nossa, já vou ficar lisonjeado, assim. Aí vai ficar Ai. fácil essa conversa. É o intuito mesmo, deixar fácil. Olha, muito bom, vou mostrar para essa câmera Olha, aqui. um Nossa, cafezinho para você acertaram a apreciar. mão, hein? Ó, cafezinho, caneca personalizada, É, muito para bom, você apreciar depois esse episódio com um cafezinho. bom, Esse é um adorei, mimo nosso adorei, para você. adorei, vou guardar. E isso é a experiência do cliente, né? É Uhum, muito bom mesmo, isso é experiência, né? O físico, o palpável, eu sim. gosto muito disso, obrigado pelo capricho, pelo carinho. Inclusive, isso aqui a gente fez recentemente lá na empresa. A gente está agora comercializando o nosso café É com a nossa mesmo? Que marca. É, legal, a que gente, a legal. gente acabou pegando de um produtor, que é um cliente, e aí a gente está vendendo com a nossa marca. Então, o café que a gente oferece para os clientes, a gente acaba vendendo ali com a nossa identidade visual e tal. Nossa, É bem legal, os adorei. clientes Muito adoram. legal. Produção, pode pegar aqui, por favor. Deixa eu só colocar aqui dentro. Obrigada, Felipe. Bom, vamos começar Vamos então lá. a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu sempre gosto de começar com a história mesmo, porque eu gosto de trazer bastante contexto para cada episódio, Uhum. o Wesley, e eu gosto de trazer um pouquinho da essência mesmo. Como tudo começou, sabe? Quando você escolheu a fisioterapia, toda essa experiência também fora, como você mesmo já nos trouxe, e aí a gente vai batendo esse papo bem legal. Pode começar. Tá, vamos lá. A minha história com a fisioterapia, eu acho que já vem de longa data. Então, eu sempre fui muito ativo na minha infância e existe uma regra em casa, né? O meu pai, eu tenho um irmão, e o meu pai sempre nos incentivou muito ao esporte. Então, em casa, a gente era meio que obrigado a praticar um esporte. Se a gente parasse um, tinha que escolher um outro para continuar. Então, a nossa infância foi assim, muito ativa. Então, eu sempre nasci ali dentro do âmbito do movimento. Então, fiz karatê, judô, capoeira, futebol, basquete, sempre fui praticando várias atividades. E aí chegou naquele ponto de inflexão ali, com 16, 17 anos, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Uma coisa eu tinha certa, eu não me via fazendo algo que eu ficasse preso que eu digo assim, não me via dentro de um escritório, não me via dentro de uma área assim administrativa, corporativa, por ter esse espírito mais do movimento. Então eu sabia que eu teria que estar atuando em algo mais ativo, em algo mais em contato com pessoas por conta do meu perfil. E aí, conversando com algumas pessoas ali, com alguns amigos, eu descobri a fisioterapia. Na época, eu tinha um viés muito grande de que fisioterapia era quem atendia acidentado, né, fazia só aquele tipo de reabilitação.
E aí, me aprofundando, eu fui ver que hoje a gente tem mais de 17 áreas dentro da fisioterapia. Então, é uma profissão, assim, que atua num universo muito grande, né? E aí, eu me apaixonei pela fisioterapia esportiva, de primeiro momento. E quando eu fui entender um pouco mais sobre a área ali, falei, cara, é isso. E aí, prestei o vestibular, passei, né? E no primeiro ano eu já me apaixonei, então eu passei toda a jornada, assim, acho que na faculdade eu consegui fazer praticamente tudo o que eu queria, só um intercâmbio que eu não consegui, mas consegui anos depois. Uhum. Então, fui monitor de anatomia, fiz iniciação científica, era monitor de diversas disciplinas, então sempre que eu tinha um tempo hábil ali, eu me dedicava porque sempre eu gostei muito da área, né? Para mim não era algo ali que era custoso estudar, né? Então sempre ali gostava de estudar e era um bom aluno, não era o melhor aluno, mas sempre fui um bom aluno. E aí, já linkando, a expertise, eu falo que ela nasceu na minha mente ali, ela foi construída na minha mente, no segundo ano de faculdade, segundo para o terceiro ano, né? E ela foi tangibilizada 7 anos depois, mas ela nasceu ali na faculdade. Durante a leitura de um artigo, né, eu estava lendo ali e topei com a palavra expertise clínica. Na hora isso soou e falei, cara, que palavra expertise clínica, remete a profissional, algo conhecimento. Nossa, esse nome casa bem. E eu sempre tive o intuito de ter um negócio meu. Falei, nossa, eu quero ter uma clínica minha, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ter uma construção de uma equipe para atender mais pessoas. Sempre tive essa visão de longo prazo. E na hora que eu vi a palavra expertise, eu falei, é isso, nasceu. Quando eu tiver a minha clínica, vai ser expertise. Então, eu falo que tem até um negócio, assim, doido. Eu viajo um pouco, tá, gente? Eu vou alguns temas aqui um pouquinho longes, assim. Tem uma teoria que se chama colapso da função de onda. É algo da física quântica, tal. Vocês podem pesquisar no YouTube que vocês vão identificar vários artigos, várias coisas sobre isso. Mas meio que ela fala que aquilo que a nossa realidade, a gente cocria ela, a gente idealiza ela na nossa mente para depois a gente materializar isso no plano físico. E quando isso materializa, tem um fenômeno de colapso da função de onda, tal, das ondas ali. E eu falo que foi isso que aconteceu. A expertise, eu já idealizava uma clínica grande, algo com uma construção de uma equipe, algo atendendo várias pessoas, naquele momento na faculdade. E 7 anos depois, isso foi realizado, mas porque eu sempre acreditei que era possível isso, né? Então, esse nome já nasceu ali. Quando eu tive a oportunidade de abrir o meu CNPJ, eu falei, cara, estava muito claro para mim que ia ser expertise, que eu ia atuar. Então, acho que foi uma escolha ali, mas que já foi anos atrás ali, construída. Eu me formei, como a maioria de nós se forma, a gente não tem muitas opções, então a gente tem que começar ali os atendimentos, é uma área da saúde que a gente precisa ganhar experiência, a gente precisa passar ali, né, ganhar essa expertise clínica. Sim. Então eu trabalhei em várias clínicas por 6 anos, trabalhei em várias clínicas, trabalhei em Ribeirão, trabalhava em 2, 3 clínicas, eu sabia que eu tinha que construir primeiro o meu nome, a minha marca pessoal, para que as pessoas tivessem ali a confiança de comprar de mim, comprar da minha empresa. Então, tinham isso muito claro. Eu não posso abrir uma clínica agora porque eu não tenho uma referência, eu vou penar muito, então eu preciso dessa construção. E assim foi, fui fazendo vários cursos, fiz 2 pós-graduações, entrei no programa de mestrado, comecei a estudar, e no meio dessa loucura toda, eu fui pai. Então, eu tive que, assim, Hum. desviar algumas rotas ali, porque o negócio me pegou ali. Quando você tem um filho ali, muda muito o contexto de vida, né? Para tudo, para melhor, obviamente. Mas eu tive que ralar muito e também adiar alguns planos para me dedicar a outros, né? E aí, em 2017, 2016, 2014, na verdade, eu prestei um processo para ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né, que seria sediada no Brasil. Eu não tinha competência técnica para não tinha os pré-requisitos para essa Olimpíada, mas quando saiu o edital, eu já me imaginei lá. Eu falei, cara, isso vai acontecer, né? Vai acontecer. É legal porque, assim, eu falo que, às vezes, até as pessoas que estão próximas da gente não entendem os nossos sonhos. E tá tudo bem, Sim, porque os sim. sonhos são nossos. Eu me lembro quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu prestei o processo para as Olimpíadas, tal, tem a chance de eu ir como fisioterapeuta. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa, mas não é muito difícil? Não tá muito longe? Ai, você acha que vale a pena mesmo? Tal, eu tava com 13, 4 anos de formado ali, tem certeza? Então eu falo assim que às vezes até quem está próximo da gente, muitas vezes
não consegue ver, né, a imensidão do que a gente vê, não consegue ter a mesma visão. Mas eu sempre coloquei na cabeça que era possível. Passei no processo em 2014, fiz prova em 2015, fui para São Paulo 2 vezes fazer treinamento. Em 2016, fui um dos 5.000 fisioterapeutas ali que foi para as Olimpíadas. E dali em diante, 2016 em diante, a minha carreira começou a tomar uma proporção maior. As pessoas começaram a me reconhecer, porque aí eu saí em jornal, aí na cidade já foi um marco, fisioterapeuta olímpico e tal, aí eu fui para pós-graduação, comecei a dar aula numa pós-graduação a convite por uma prova que eu passei, e aí 2016 para 2017 a minha carreira de fato ela começou a decolar, assim, né, e aí em 2017 eu tive a oportunidade de abrir a expertise, né, era fisioterapia especializada, era uma clínica já no modelo que a gente atua hoje, de fisio especializada, e mais uma vez, né, uma das coisas que eu falo que se você sonha, você precisa primeiro acreditar que é possível para depois tangibilizar isso. Quando eu fui abrir o Gmail da Expertise, porque a gente precisa ali do e-mail básico ali para começar, um amigo meu que fez a identidade visual, fez a logomarca e tal, Guilherme, ele criou toda a identidade visual, agora a gente precisa de um Gmail, Wesley, para Expertise, né? E aí não tinha Expertise fisioterapia especializada, já tinha alguma coisa similar, tinha Expertise lá, 333, alguma coisa assim. Aí ele foi criar lá com Expertise, Fisio, alguma coisa. Quando ele foi criar, eu falei assim, cara, já criou? Ele falou assim, não. Eu falei, então espera. Coloca assim, Expertise Centro Especializado. Porque vai começar como clínica, mas um dia vai ser centro especializado. Aí ele, tem certeza? Eu falei, não, pode fazer. E aí, esses tempos atrás, sei lá, 1 ano e meio, 2 atrás, ele falou, cara, olha isso aqui, viu lá a data que a gente criou o Gmail, Expertise Centro Especializado. Porque eu já idealizava que lá na frente ela ia ser um centro. É muito doido isso, mas assim, é o que eu falo que você precisa acreditar primeiro, mas você precisa ter fé e trabalhar para isso. Eu falo que não tem chance de dar errado, só se você desistir. Exato. Se você continuar, não tem como dar errado. Falo isso na mentoria. E aí abri a Expertise, foram 2 anos ali, 3 anos de clínica, as coisas começaram a tomar uma proporção gigantesca, não conseguíamos mais atender a demanda, e aí eu transformei a Expertise em centro especializado, construí um time, construí uma equipe, e aí a gente está na empresa que a gente tem hoje já há 5 anos aí, com mais de 400 metros quadrados, mais de 12 colaboradores, a gente teve uma marca de faturamento bem expressiva para nível nacional e para a cidade, e aí criou toda uma reputação aí, e hoje a gente não atua mais só com fisioterapia, hoje a gente tem pilates, a gente tem academia, a gente tem massagem, a gente tem estética, a gente tem várias outras áreas e virou um centro, né, de saúde e bem-estar, onde a gente atende em todos os níveis ali, prevenção, promoção, tratamento, e impacta o maior número de vidas possível, assim, já teve momentos ali, a gente está numa cidade hoje de 80 mil habitantes, a minha cidade é pequena, e a gente já tem meses que a gente já passou de mais de 1.000 atendimentos, né, no mês, então, assim, a gente consegue levar uma mensagem bem bacana, com uma proposta de tratamento única, a gente tem uma proposta de valor que está lá colada lá na placa, lá nos nossos valores, que é entregar uma experiência única em saúde para cada cliente, então a gente se esforça para isso. E foi isso, minha história foi essa. Eu sou um self-made, eu fui galgando e me construindo aí ao longo do tempo enfim, me moldando para estar melhor a cada dia. Então acho que eu sou, como a maioria de nós brasileiros ali, que temos que lutar, acordar cedo e ir nos desenvolvendo para construir o nosso legado. Acho que é isso. Nossa, incrível, que história, meu Deus. Muitas coisas aqui, quero saber, hein? Com essa história que Vamos você lá. trouxe. Eu gostei bastante dessa questão. Primeiro, eu acho que é importante até a gente já começar a falar um pouco sobre isso, Wesley, sobre a questão da experiência. Então, vocês trazem isso como proposta de valor de vocês. E eu acho que é muito importante até para o público. Vocês começam a perceber o tanto que os nossos episódios, e se você não assistiu todos, já assistam, porque sempre eles têm algo muito em comum. Empresas que entenderam a importância da experiência do cliente e a importância de levar algo muito além, uma transformação de fato, não abrir um negócio só por abrir, são realmente as empresas que têm sucesso. Então esse é um caminho, a gente pode achar um ponto bem comum aqui em todos os episódios, que é esse. E você trouxe muito isso, né? Eu achei interessante porque você
Ao longo da sua trajetória, você se especializou bastante, então você foi criar repertório, foi criar experiência, participou da Olimpíada, tudo focado em realmente, eu preciso criar uma base e eu preciso saber muito bem sobre isso para entregar ali uma experiência única para esse cliente. Tanto quando surge aí o centro, até gostei dessa questão que você trouxe, porque quando a Malve surgiu, a gente também colocou Agência Malve, Marketing e Tecnologia. Por quê? Era só marketing, mas a gente falou, não, lá na frente vai ter tecnologia, e eu gostei Legal. muito porque Tá você também vendo? trouxe isso do centro, né? Mas eu gostei dessa questão que você tão sempre se preocupou com a experiência, e isso até colocou na proposta de valor de vocês, né, Wesley? Eu estudava muito sobre, estudo ainda, é uma área que eu gosto bastante, experiência do cliente. Então, quando a gente abriu a Expertise Fisioterapia Especializada, eu estudei, eu já trabalhei em várias outras clínicas e eu via pontos de fricção. O que seriam pontos de fricção? Pontos, assim, a serem melhorados em todas as clínicas. Então, elas tinham um padrão visual, estético, de atendimento, do qual eu olhava e não fazia sentido para mim. Eu falava, cara, dá para diferenciar, dá para ser mais que isso aqui, dá para fazer algo diferente. Então a gente já começou logo já na proposta de valor e no nosso posicionamento. Então os profissionais da saúde, geralmente, eles usam branco, vestem branco, muitos atendem de jaleco e tudo mais. Quando a gente abriu, a gente vestia preto, Nossa, o incrível. inverso, Sim. justamente para dar um contraste, um choque. A grande parte das clínicas de fisioterapia hoje mudou um pouco, mas tem uma iluminação branca, clara. Isso remete muito a ambiente de saúde hospitalar. Dependendo da experiência que o paciente vem ou que ele teve, isso gera um efeito que a gente chama de nocebo, que é uma experiência negativa ao tratamento por conta de uma experiência ruim passada. Já desde quando a gente abriu, iluminação morna para trazer aconchego, trazer uma calmaria ali para o ambiente que ele chegasse e falasse: nossa, isso aqui não parece uma clínica. As paredes eram todas com um tom mais areia, um tom que remetia a algo mais calmo, tinha muita vegetação. Então, assim, não tinha uma cara de clínica. A minha sala era um ambiente, assim, que os pacientes entravam e falavam: nossa, que sala linda, dá vontade de ficar aqui. As luzes que ficavam assim em cima da maca, a gente apagava, então trazia uma sensação de. Então, assim, já começou a diferenciar ali, porque eu entendia que isso já era diferente para o cliente, era diferente para mim. Cara, isso aqui não tem que ter uma cara de clínica, tem que ter a cara de um ambiente diferente. E desde lá de trás eu fui estudando isso e entendendo que aquilo que a gente entrega como proposta de valor de serviço, qualquer um pode entregar. Qualquer um pode ser tão bom tecnicamente, desde que tenha tempo e prática deliberada. A experiência que eu deixo no meu cliente, isso é único. Porque o Sim. sentimento e a sensação que eu fiz sentir, muitas vezes, ele não vai conseguir ser tocado assim de outra forma. E hoje eu sou tão intencional nisso, tanto na mentoria como na fisioterapia, que eu vou te dar um exemplo. Você entra na minha empresa hoje, na Expertise. Logo de cara na recepção, tem várias figuras que vão chamar a sua atenção. Então, tem a nossa placa iluminada, que tem a nossa missão, visão e valores, tem uma vegetação aqui, uma loja na sua frente com um café, com algumas coisas ali, e o logo ali de frente com a recepção. Os 3 primeiros segundos importam muito, porque esses 3 primeiros segundos que a pessoa não te conhece é o tempo de julgamento que o cérebro tem para tomar uma primeira impressão se aquilo é bom ou não, se ele gosta ou não daquilo. Então, sabendo disso, que à frente da minha clínica, a recepção, os 3 primeiros segundos eu tenho que impactar, porque é muito importante eu ter uma vantagem competitiva, tudo ali é colocado de maneira que você vai ser impactado positivamente. A iluminação é morna, então todo o ambiente da clínica é iluminação morna, então já traz uma sensação de aconchego. E estrategicamente a gente tem um cheirinho próprio que fica ali na recepção, que você entra, você sente, você também já é estimulado. Você vai fazer um tour pela clínica, as meninas vão te oferecer um café e um cappuccino nosso, então você vai ser aguçado através do olfato. Tem caixinhas de som com som ambiente que ficam em todos os ambientes ali, tipo aquela musiquinha de shopping que dá para você ouvir, mas dá para você conversar. Então a tua audição também vai ser aguçada. Todos os colaboradores eles têm a gente tem como norma buscar o paciente na recepção e levá-lo, porque toda vez que eu vou buscar o paciente eu vou tocar nele, eu vou pegar na mão dele, eu vou abraçar. Então o toque também é estimulado.
Então, só isso eu estimulei a sua visão, audição, o teu olfato, o teu tato, paladar com o café. Então, quando eu toco nesses 5 sentidos, eu tenho o quê? Eu tenho uma boa experiência. Então, concorda comigo que quando você tem uma experiência prévia antes de passar com o profissional, já é muito mais fácil na hora que você for profissional, você ter uma experiência positiva? Porque você já está à vontade no ambiente. Então, eu tenho uma vantagem competitiva muito grande na hora que eu recebo o paciente desse jeito, porque eu já toco nesses 5 sentidos, e a ciência fala que quando a gente toca nos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, a gente pode gerar uma boa experiência e despertar o 6º sentido. Que seria o 6º sentido? Seria aquela memória nostálgica de voltar para aquele momento, de voltar para casa da tua avó e comer aquele bolo de cenoura, de tocar a mantinha do teu filho de novo, de você voltar para aquela memória do teu cachorrinho que morreu, de você ter aquela sensação de nostálgica daquela memória ser tão boa e você querer voltar. Se você analisar as memórias da tua infância que você mais se recorda, todas elas você foi tocada pela visão, audição, olfato, tato, paladar. Foi muito forte esses sentidos a ponto de você se lembrar. Então, quando eu uno isso, essa experiência do cliente, somada a uma competência técnica muito boa e uma entrega muito boa, é impossível o cara sair de lá e não comentar da experiência que ele tem. E aí, linkando isso, que eu trago muito na mentoria. Quando o cliente tem uma boa experiência, a ciência prova que tem 92% de chance de ele te indicar para uma outra pessoa. Então, uma coisa está totalmente interconectada à outra. Esse cara vai ser impactado não somente pela entrega do produto, do serviço, mas pela experiência, ele vai comentar com outra pessoa e a gente sabe que a indicação é um dos canais muito fortes que a gente tem desde que o mundo é mundo. Quando esse cara vem por uma indicação e ele teve uma boa experiência, o cara que indicou tem 92% de probabilidade para ele falar para mais pessoas. E essa pessoa que veio, ela tem mais de 80% de chance de fechar por conta da indicação, Sim. porque ela fecha de quem ela confia. Então, eu trabalho ali um looping ali dentro, que a expectativa do paciente está no centro, e eu consigo impactar ele de várias frentes, e aí eu vou criando um ecossistema de saúde promovendo que eu voltei lá atrás uma experiência única em saúde. Então, isso hoje é intencional. Só que quando eu comecei, eu não entendia muito bem, eu fui me aprofundar e falei, cara, como eu diferencio? Como eu diferencio o meu negócio através da experiência do cliente? E aí a gente começou a entender esse game e começou a ser um pouco mais intencional nisso. Incrível, incrível, incrível. Nossa, eu falo que eu tô pra fazer isso, trazer bloquinho de notas no próprio episódio pra anotar, porque eu vou assistir depois, mas dá vontade de anotar agora tudo. Mas eu espero que vocês estejam anotando, porque olha quanto conteúdo tem aqui. Gostei muito dessa questão da experiência, eu confio muito nisso. Qual é a memória você quer causar no seu cliente? Então, quando você tem um negócio, você precisa se perguntar qual que é a memória que eu quero criar nele. Porque quando você cria uma memória afetiva, ele vai te escolher novamente ou ele vai te indicar para uma outra pessoa. E eu achei fantástico essa questão de trabalhar os sentidos. Porque quando você consegue trabalhar os sentidos, todos os sentidos ali com o cliente, ele vai de fato ali se sentir confortável, se sentir acolhido e tudo mais. E eu gostei também dessa parte que você trouxe, me deu um despertar aqui, porque quando a gente monta um negócio, quando você tá ali empreendendo e você começa, você sempre olha assim, tá, então eu vou seguir o padrão, pelo menos, de mercado, porque seguindo o padrão de mercado, eu pelo menos garanto que eu vou conseguir os primeiros clientes e tudo mais. Então, a minha entrega, pelo menos ali, tem que ser padrão, pelo menos é o que a maioria das pessoas pensam, né? E você foi totalmente contrário ao mercado. As questões que você explicou aqui sobre não ser, né, algo que remeta à hospitalidade, que remeta ali a algo que já gerou talvez uma sensação ou uma memória ruim nesse cliente. Sim. Então, vocês criaram uma estrutura, inclusive, gente, vai no Instagram, que é incrível o lugar, do jeito que ele tá falando mesmo, tá? Eu já tive acesso, eu já vi. Então, vocês criaram um local que ele não dá a entender que é uma clínica, né? Sim. Então, isso realmente ali reforça a preocupação que vocês teve em cada detalhe. Sim. E quando você começou, você disse que você não se atentou a isso. Mas pelo menos você tinha uma ideia que você queria algo muito fora. Você queria encontrar algo que fosse diferente das outras clínicas. Seria isso, né? Sim. Aí eu entro um pouco no pilar que hoje eu julgo como um dos mais importantes para qualquer marca, seja ela comercial, pessoal, se destacar, né, a nível de mercado, que é o posicionamento.
Então, eu entendi que eu precisava me posicionar diferente. Sim. Mas como me posicionar diferente da maioria, né? E aí eu fui entender um pouco mais sobre psicologia, como a gente compra, como a gente sente, quais são os gatilhos, né? Então, e entra nessa construção de autoridade de branding, que é aquela Uhum. conversa que a gente estava tendo, né? Sim. Eu falo que o marketing ele vai até certo ponto, até onde o meu paciente está, onde o meu cliente está. O brand ele vai muito mais longe, ele chega até onde o meu cliente ainda não me vê. Então, por exemplo, o que vocês fizeram aqui comigo inicialmente com esse presente, com essa caixa, né? Isso é branding. Uhum. Porque, por exemplo, eu poderia só vir aqui, gravar o podcast, sair aqui e comentar com outras pessoas, e as pessoas iam entrar aqui, ver tal. Isso é o marketing. Agora, eu saio daqui, eu saio impactado, eu tenho essa experiência, eu vou comentar com o meu círculo, eu vou mostrar para eles essa experiência, eu vou postar isso, esse cuidado. Então, isso é o brand. Eu vou levar essa mensagem muito mais adiante, criando uma reputação, um repertório, onde essa experiência e a marca vai chegar muito mais longe por conta da onde vocês desceram a nível de profundidade de relacionamento comigo, Sim. né? Poderia ser uma coisa mais superficial, mas a gente teve um grau de intimidade mais profundo a nível de se presentear, de ter todo um contexto de experiência. Então, quando a gente se posiciona dessa forma, gerando esse relacionamento de longo prazo com os clientes, né, a gente tem um senso, a gente vai criando um senso de comunidade. E é aí que a gente começa a diferenciar muito mais. Se a gente analisar hoje as marcas que a gente mais consome, a nível assim, normal mesmo, vamos colocar as marcas mais valiosas, todas elas têm um ponto em comum. Elas têm uma construção forte de comunidade. Fortíssima. E elas se diferenciam por isso. Porque quando a comunidade ela é construída, esquece. Essa comunidade defende a marca, pô, na onde ela for. Você pega o exemplo Exatamente. da Apple. Não precisa ter uma propaganda de lançamento de iPhone. É só uma mensagem, iremos lançar um iPhone e a comunidade ela já propaga essa mensagem para todo mundo e filas e sucesso de venda igual a gente vê, porque a própria comunidade defende isso, né? Então criar esse senso de comunidade foi intencional. Então, o que eu pensei? Gerar uma boa experiência alinhada a essa competência técnica de ser uma experiência tão rica ali que ele vai comentar com outra pessoa e essa outra pessoa também vai querer fazer parte disso, e isso vai gerar um movimento que no longo prazo as pessoas vão querer pertencer ao lugar. E não somente ir lá para fazer algo e, enfim, fazer aquilo que a gente vende. Então, eu acho que o nosso posicionamento, desde quando a gente era pequenininho, e eu considero que a gente é pequeno ainda hoje, mas sempre foi de gestão de saúde a longo prazo. De ter bastante pontos de contato com esses clientes, gerenciar a saúde deles para que a gente possa ser lembrado ali por maior tempo possível e gerar esse senso de comunidade, né? Então, é isso que às vezes os negócios eles não se atentam. Se atentam muito a vender, e Uhum. vender é relativamente fácil. A gente estava tendo essa conversa no carro vindo para cá, mas vender 2 vezes para a mesma pessoa já é outra coisa. E vender mais vezes por um longo período é outra coisa. Então, Exato. na hora que você tem essa mentalidade de longo prazo, você começa a pensar com a cabeça do cliente. Cara, como ele Exato. compra, né? Como ele volta, como eu gerencio mais a saúde dele, como... Então, foi essa mentalidade que trouxe a gente para começar a jogar um jogo diferente. E, por exemplo, na minha cidade, quando você quebra alguns paradigmas e acaba se posicionando, né? Você vê uma mudança de comportamento. Então, antes da gente, não tinha nenhuma clínica que era fisioterapia especializada. Especializada em quem? No cliente. Após a gente, construir um legado. Hoje, a grande maior parte das clínicas se intitulam como fisioterapia especializada, Sim. porque não havia isso. Mudanças de paradigmas e de posicionamento, né? Hoje, assim, pelo grau que a gente alcançou de nível de maturidade ali com a nossa área, hoje a gente chega a cobrar ali nas nossas avaliações em alguns serviços um ticket médio maior do que de médicos. Então a gente consegue fazer uma inversão ali de mercado que havia, né, através do que a gente construiu como reputação. Então essa mudança de paradigma de você ver, pô, a sua profissão sendo valorizada tanto quanto às vezes um ticket de um médico que tem uma figura ali na sociedade muito muito forte e tal, é por quê? Por conta de toda essa experiência que foi construída, esse resultado, esse repertório, e aí as pessoas enxergam valor nisso, né? A percepção de valor é alterada.
Então eu falo que eu não vendo fisioterapia, nunca vendi. Né? O que eu entrego é muito mais que isso. Eu entrego Sim. uma experiência única em saúde, em que ele vai se lembrar disso e retornar e querer comprar mais vezes, e querer fazer parte daquilo ali. Então esse é o jogo que a gente quer jogar. Nossa, incrível. É exatamente o que a gente acredita e fala muito aqui em todos os episódios. Eu falo que você precisa trabalhar. O marketing ele é como se fosse o início. Então, faça o marketing no seu negócio, mas foca no brand. Porque quando você foca no brand, no posicionamento, vai chegar uma fase que você não precisa mais fazer marketing. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas vão viver de marketing sempre. E, na verdade, não. Não, O não. marketing ele é o começo. Você precisa de marketing, sim. Né? Nós temos uma agência de marketing hoje focada em negócios que inicia, fazendo todo o marketing, mas sempre trazendo muito esse nível de consciência para o nosso cliente também. O marketing ele é muito importante. Você vai ver várias campanhas, recebendo lead ali no seu WhatsApp, várias campanhas que nós vamos fazer, mas foca em trabalhar o brand. Porque isso sim é a médio e longo prazo. Sim, E depois disso, não eu, precisa mais de marketing, basicamente. eu tenho duas situações assim inusitadas que aconteceram que linka muito com esse branding, que para mim foi novidade, né? Mas foi algo assim que marcou, foi uma experiência que marcou. Uhum. Uma delas, por conta do meu posicionamento hoje, já de anos, e o meu posicionamento não somente como profissional e como mentor, eu tenho um brand, uma construção de autoridade ali que é forte na região. E certa vez eu avaliei uma paciente ano passado, ela veio para uma avaliação comigo, e aí eu percebi que na avaliação ela não tinha nada assim no âmbito da fisioterapia que necessitasse de uma reabilitação ou algo do tipo. E aí, durante a avaliação, ela falou: Não, na verdade eu vim aqui só para te conhecer pessoalmente. Tá E vendo? aí foi meio inusitado, assim, e eu dei risada, falei, que legal, tal. Ela falou assim, não, porque eu vejo os seus vídeos, eu vejo a maneira como você se comunica, se expressa, e eu queria vir te conhecer pessoalmente. Ou seja, é inusitado, mas isso é o branding. É o quanto, eu falo assim, que o posicionamento, esse brand vai ser, uma definição que eu uso é o quanto de espaço você ocupa na mente da pessoa que consome a sua marca. Sim. Ou seja, o ponto ali foi tão forte a ponto da pessoa não ter nada, mas ainda assim procurar somente para conhecer. Então, o quanto essa pessoa está interessada é uma venda que acontece naturalmente, sem esforço, né? Exato. Chega um momento que você cruza essa linha. E uma outra situação que eu estava gravando um podcast lá em São Paulo, também no ano passado, e eu sou do interior de São Paulo, estava lá em São Paulo, capital, e fui correndo em Ibirapuera lá, e parei depois da corrida para tomar uma água de coco e passou aqueles carrinhos que ficam ali no Ibirapuera. Passou uma pessoa tal e falou: Ô Wesley, te sigo no Instagram. E tipo, hã? É algo inusitado, né? Que a gente muitas vezes não tem a dimensão da onde a nossa mensagem chega. Porque foi, cara, é São Paulo, reconhecido, cara. Então, ou seja, é alguém que deve ter visto algum vídeo, alguma coisa e tal. Lá o cara me reconheceu e eu achei, pra mim, super novidade. Eu falei, se fosse dentro do meu âmbito aqui, da minha região, tudo bem, mas qual a probabilidade de o cara me conhecer aqui? Mas por conta justamente disso, dessa mensagem chegar a um nível, né, que você ainda não está, né, que a sua mensagem, você propaga isso a um nível muito mais alto ali com o branding, né. Então, hoje eu faço muito menos esforço para vender do que lá atrás. Então, eu divulgo muito pouco aquilo que eu faço. Eu falo que eu tenho duas fontes de receitas. Uma é vendendo o que eu faço, que é a minha profissão como fisioterapeuta, e a outra é vendendo o que eu sei, que é a minha sabedoria como mentor, que é o meu conhecimento. Uhum. E hoje eu divulgo muito pouco aquilo que eu faço, porque por essa construção de autoridade e reputação, eu tenho uma agenda que ela vai muito fluida sozinha, porque a pessoa que vem para passar comigo, ela já me comprou antes. Ela já decidiu o que ela me quer, ela me vê como uma única opção. Eu quero passar com o Wesley. Sim. Por quê? Por conta do repertório, de todo o posicionamento, de tudo. Então eu não preciso ficar comunicando o tempo todo aquilo que eu faço. Já tem uma pretensão ali de, tem várias opções aqui, mas eu quero essa pessoa. Por quê? Porque eu acredito que ela seja a pessoa certa para resolver o que eu preciso. Então, e essa comunicação clara, eu falo que é o brand, é o espaço que você vai ocupar na cabeça da pessoa, a ponto dela não pensar em mais nada quando ela tiver ali com um problema, vamos colocar, e comprar você. Não, é isso. Eu preciso de um celular. Não preciso de um celular, eu preciso de um iPhone. É só isso que
eu preciso de fisioterapia. Não, eu não preciso, eu preciso passar com essa pessoa. Ela é a mais especializada para resolver aquilo que eu preciso. Exato. Então, acho que essa construção devia ser muito intencional com todos os profissionais hoje. Já pensar nesse longo prazo, como eu vou construir o meu branding, né, para quem eu quero vender. Se isso fosse intencional, você no longo prazo, assim, obviamente, com essa construção de marca, você venderia aquilo que você entrega ali, o teu produto, muito mais fácil. Com certeza. Sem dúvida, muito mais fácil. Sim. E é isso, quando você entende o seu público, a gente fala muito isso aqui. Você entende seu público, você entende sua transformação, você entende o que você vai entregar para o seu público além também, o que ele necessita, o que ele não necessita, que ele não sabe que ele necessita, na verdade, e você consegue atingir esse nível, aí sim você está trabalhando o seu brand, comunicando isso. Porque às vezes as pessoas acham assim, brand é uma construção em que eu tenho que criar algo, então eu estou fazendo brand só se eu crio algo, se eu tenho clareza disso. Não, porque às vezes você também tá criando um brand que você não sabe. Por isso que é preciso ter controle. Qual é a mensagem que de fato você quer passar para o seu público, para a pessoa que você atende, o que você quer transformar com isso? E eu acho que um dos desafios, e você pode trazer um pouco esse também, Wesley, é sobre a questão da estrutura em si, porque nós estamos agora falando de negócios que nós temos pessoas que contribuem para isso. Então, a gente deixa de ser uma marca pessoal para se tornar uma marca também empresarial. Sim. Apesar que sabemos que nós, como marca pessoal, somos uma fonte de aquisição muito grande para nossa empresa, mas a hora que ele chega lá, ele também precisa manter, precisa ter essa experiência, precisa tudo isso funcionar. Como que você faz hoje com a sua equipe, com o seu time? Como que você trabalha isso para levar a sua visão, levar essa sua essência, o que você acredita, para que a expertise continue sendo totalmente a essência do Dr. Wesley, sabe? Eu acho que um pouco disso. Como que é para você isso? Isso, pergunta muito boa, por sinal. Isso é muito desafiador, né? É muito desafiador. Eu vou trazer assim, quando você cria uma empresa inicialmente, a empresa, a marca ali, o branding, é o mais intangível que você tem. É o mais abstrato que você tem. Mas chega um momento que tem uma mudança que, na hora que você consolida a cultura dessa empresa e consolida ali os modelos, os processos, tudo, vai ser o mais tangível que fica é o que você construiu como marca da empresa. Então, tem uma mudança de paradigma. No começo, a empresa é muito abstrata. O que é expertise? Expertise não é um prédio, não é os equipamentos, não. O que é expertise? Então, chega um momento na construção da reputação que tudo que você tem de tangível é a marca. Tanto é que as empresas hoje são avaliadas muito pela marca, né? Sim. E não por só a capacidade que ela gera de receita ali. E eu acho que isso, para definir isso, está muito ligado à cultura. Definição de cultura, para mim, é aquilo que as pessoas fazem quando você não está vendo, quando ninguém está vendo. E aí você transmitir essa cultura para as pessoas que trabalham com você é um processo que é de longo prazo, que é custoso, que é difícil e que tem que ter alinhamento contínuo. Sim. Porque é aquilo que você falou, quando você tem a união de duas marcas, comercial e pessoal juntas, você tem um efeito de combustão muito poderoso. Mas perpetuar isso para todo mundo que trabalha com você é o mais desafiador. Porque imagina, você está com um time ali de 8 colaboradores. A partir do momento que entrou mais 2, a cultura da sua empresa também é esses 2. E cada pessoa que você coloca no barco, essa cultura ela vai mudando muito. Então, eu acho que isso é um processo, né, que eu até falo da mentoria, que tem que ser muito bem estabelecido o que é a sua cultura. E eu falo que estabelecido assim, preto no branco, escrito. Qual que é o nosso propósito e o que que a gente tolera e o que a gente não tolera aqui dentro. Exato. Deixar muito claro para quem está entrando não só a missão, visão e valores, mas um código de cultura. A gente tem isso na empresa, que é quais são as normas, como a gente decide viver e como a gente não decide viver. Sim. O que é tolerado e o que não é tolerável. Então, por exemplo, a gente tem uma cultura de meta. A gente busca meta todo mês. A partir do momento que eu comunico, aqui funciona assim, esse é o nosso código, eu blindo a cultura para alguém de fora que vai entrar, ela tá ciente de onde ela tá entrando. Sim. Né? Senão você gera muito ruído. E esse ruído,
ele acaba criando rachaduras, né? Então é muito desafiador, mas eu acho que a cultura ela importa muito, na verdade é um dos diferenciais competitivos. Você tem que entender hoje na empresa que a gente tenta fazer teste comportamental para quem entra, para a gente entender um pouco como é que essa pessoa pensa. Óbvio que há vieses, mas você já começa a ter um pouco mais de clareza e explicar como funciona ali dentro, o que a gente tolera e o que a gente não tolera. Porque senão fica algo assim que a empresa é só do Wesley, não. Você tem que ter esse senso de pertencimento, de construção junto com eles, Sim. e até para ter esse senso deles de que fazem parte, né? E aí com isso você começa a blindar. O que eu entendi, Ari, é assim, se você chegar e pedir para uma pessoa fazer simplesmente porque ela precisa fazer, ela não vai fazer. Então, ó, faça isso lá, fulano, porque é importante que você faça. Geralmente a pessoa não vai fazer. Ninguém vai fazer nada ali dentro, principalmente do ambiente da empresa, a menos do que ela se sinta parte daquilo. Sim. Ela precisa entender a importância de ela fazer e o que aquilo vai gerar. Então, hoje eu tenho uma equipe muito nova, então eu entendo a importância para eles de se sentirem parte. Então, por exemplo, amanhã eu vou dar uma palestra. Pô, vai uns 2, 3 comigo Sim. assistir, porque eu sei que é importante para eles estar comigo. E eles acham animal, tá indo lá e num ambiente diferente, conhecendo gente e tal, porque eles se sentem parte daquilo. Então não é só uma palestra minha, é uma palestra que eu estou indo com o meu time. Sim. Então eles se sentem pertencentes àquilo. É do caramba o Wesley me chamar para ir com ele. Então acho que esse fazer parte, esse senso de pertencimento, que também não é diferente daquilo que quem compra de você quer sentir, é o que vai gerando ali um senso de cultura que você consegue propagar essa mensagem. Porque não adianta, chega um ponto que você não vai avançar se você não construir cultura e time. Não vai. Exato. E tem um exemplo muito bom disso. Eu falo que tem três nomenclaturas, as pessoas não diferenciam. Existe um grupo, existe uma equipe e existe um time, que são três coisas totalmente diferentes. O que que é um grupo? Um grupo é um grupo de pessoas no mesmo ambiente. Isso é um grupo. Tem empresas que são um grupo. O que que é uma equipe? Uma equipe é um grupo de pessoas no mesmo ambiente com pelo menos um objetivo em comum. Isso é uma equipe. Sim. E o que que é um time? É um grupo de pessoas no mesmo ambiente, com um ou mais objetivos em comum, mas com a mesma responsabilidade. Isso é um time joga junto. Uhum. Então, você pode ter uma equipe, você pode ter um grupo ou você pode ter um time. Mas você só vai ter um time à medida com que você fizer com que todos se sintam parte, para que todos comecem a se cobrar e ter a mesma responsabilidade. Então, se a empresa está indo bem, o time vibra, todo mundo curte. Se a empresa está indo mal, o time inteiro sente. Então, essa construção de time hoje, eu acho que é o mais difícil, né? Sim. Porque é uma construção de longo prazo. Mas, para mim, vai ser um dos grandes diferenciais competitivos que vai fazer a sua empresa propagar. Quem está com você, né? E o É. quanto essas pessoas blindam essa cultura. Então, eu tento hoje fazer, obviamente, com que eles se sintam parte de absolutamente tudo. Desde a tomada de decisão, claro que existe um nível de hierarquia que tem que ser respeitado, mas eu tento fazer com que eles se sintam parte, porque eu sei que isso vai ser importante para eles e isso vai blindando e propagando a cultura. Acho que é Sim. isso. Incrível. Eu acho que é o principal desafio mesmo. Hoje nós temos um time também, e ao longo desses anos sempre foi essa questão. Quando você inicia um negócio, você não dá muita importância para a cultura. Só que aí, com o tempo você vai entendendo que, poxa, a cultura ela é muito importante. Então, estabelecer isso, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Na verdade, qual é o principal propósito? E eu trago isso também. O propósito você entrega também para o seu time. Entrega um propósito para ele. Sim. Eu falo, enquanto você estiver na Malve, cumpre um propósito dentro da Malve. Você não está executando um serviço, você está cumprindo um propósito. E eu acho que também você focar em pessoas específicas quando você enxerga que ela entendeu muito bem o propósito. Hoje a gente tem uma estrutura de liderança, então nós temos líderes, e eu acho que o mais gratificante para nós é quando a gente olha. Eu gostei disso que você falou, que amanhã você vai numa palestra, vai o pessoal junto com você, a gente também está organizando de um evento juntos.
E eu acho que o principal é quando você olha e fala, eles estão falando da sua empresa, então ele tá falando ali da expertise, tá falando da Malve como se fosse você. Exato. Quando eles chegam nessa linguagem, você fala, pronto, ele tá falando como se fosse eu falando. Então aí sim, você consegue entender que a sua cultura tá caminhando de forma correta. Então, é um desafio, mas Sim. é essa construção mesmo, dar importância para isso, né? Não negligenciar dentro da empresa isso. Até porque se você não olhar para isso com uma certa importância, você pode focar em vários aspectos da empresa, mas todos vão esbarrar na cultura. Sim. Todos vão esbarrar. Por que que isso está acontecendo? Porque a cultura é aquilo que você tolerou lá atrás, ou você nem se atentou, ou você deixou de comunicar. Então, isso é muito, muito importante. Então, eu fiz uma formação do G4, e o G4 hoje é uma escola de negócios, assim, muito respeitada no país, uma escola que, assim, cresceu muito, e os caras faturam milhões, assim, tem uma cultura de vendas muito forte, de bater meta muito forte, e os caras hoje são referências no âmbito empresarial. Eu fiz uma formação, é uma formação hoje a nível de mercado que é um valor bem alto, e eu fiz justamente como um investimento que eu queria me testar, queria saber o meu nível ali que eu estava. E quando eu fechei com a Closer, né, que me vendeu, eu falei, ó, você precisa me arrumar uma coisa, eu vou fechar contigo, eu vou estar em São Paulo 2 dias antes, eu quero conhecer o escritório de vocês. Ela, pô, não tem como isso, tal, isso aqui é um outro produto que a gente vende e tal. Falei, não, e ela era muito boa, assim, vendedora, eu falei, não, ela é carioca, eu falei, pô, você vai desenrolar isso, você vai conseguir, tenho certeza que você vai. E ela conseguiu, falou, ó, você tem meia hora só. E aí ela me recepcionou e eu fui lá conhecer o escritório dos caras, porque o que eu via nos vídeos foi, cara, será que isso é real? Será que isso aqui é minha encenação? Eu quero ver o negócio por dentro, eu quero entender. E eu fui, eu vi, e era bem penúltimo, último dia do mês, os caras estavam batendo meta, e era, pô, aquela energia e tal. Então, assim, você entende que as pessoas que estão ali, realmente elas estão vivenciando aquilo. Elas não estão trabalhando, elas estão vivenciando. É uma parada diferente. Porque o senso de pertencimento é tão grande, cara, elas estão fazendo parte daquilo. E aí, cara, é fácil você ver o resultado da empresa, porque você vê que tá todo mundo, pô, no mesmo propósito, querendo bater meta, alinhado, tudo. Você fala, cara, é cultura. Qualquer coisa que vir depois é porque os caras se alinharam culturalmente, tá todo mundo jogando como time, impulsionando a empresa para frente. Então, aquilo que eu falo, se você não se atentar a isso, vai chegar um momento que vão aparecer vários problemas, você, nossa, por que tá acontecendo isso? Cultura. Você lá atrás não deixou claro, não estabeleceu, não teve essa tolerância, e aí o negócio não vai. E aí, como eu disse, à medida com que vai crescendo, vai ficando mais difícil. Porque mais pessoas é uma nova cultura, é uma outra cultura, é uma outra cultura. Quando é só você que abriu ali e tal, é a cultura do sócio, do proprietário, mas ela vai se dissipando. Então, acho que cultura, para mim, é uma das coisas mais importantes hoje que toda empresa tem que se atentar, tem que ser intencional nisso. Sim. Eu gostei do que você trouxe do exemplo de grupo, de time. Quando você traz isso, a gente já fica observando, eu já fico pensando no meu time hoje. E eu falei, nossa, legal, porque eu acredito que estamos no caminho, então, de ter um time. Até dando um exemplo, ontem eu estava chegando de uma captação, eu estava chegando junto com o meu gestor de projetos, aí a gente encontrou o comercial, o líder de comercial no elevador. Aí o líder de comercial falou, ó, entrei em contato com a pessoa que você indicou, porque uma pessoa indicou pro gestor de projetos e passou pra esse líder. Aí ele falou, e aí, como que foi? Fechou? Aí ele falou, não, calma, depois eu te mando o áudio. Não, manda já. Tipo, já queria saber. Ele tinha acabado de chegar de um outro lugar, mas já queria saber se o comercial tinha fechado. Então, eles realmente estavam ali empolgados e eu gostei dessa definição, porque realmente, então, estamos construindo um time. Um senso de pertencimento. Você vê que, tipo, ele não é a função dele, mas ele é pertencente do resultado final, ele quer saber, ele tá ali. Então isso é muito bacana, né? E sem dúvida, é isso que move o negócio para frente. Exatamente. Isso é o que move o negócio para frente. Eu falo isso, que assim, empresário nenhum constrói empresa. Empresário nenhum constrói empresa. Empresário constrói time e o time constrói empresa. Exato. Isso para mim tá muito claro hoje. Lá atrás eu não entendia isso. E assim, tinha um egoísmo muito alto, assim, de achar que as pessoas tinham que construir da minha maneira. E isso é muito difícil você construir, porque o teu ego fala muito alto, que as coisas têm que ser no seu prazo,
no seu tempo, na sua velocidade, da maneira como você quer. E aí tem uma frase do Jobs, que numa entrevista, que ele fala assim, qual é o sentido de trazer pessoas inteligentes para a companhia e dizer para elas o que elas têm que fazer? Sim. Na verdade, a gente espera que elas nos digam o que a gente tem que fazer. Exato. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. As pessoas têm que participar. E se você está trazendo pessoas para o time, não tem que ser tudo do seu jeito. Senão, você não está construindo uma empresa. Né? Então, você vai construir um time. Deixa que o time agora construa a empresa. Você tem o papel de guiar, de direcionar, de vez ou outra ajustar a rota. Mas não é você que vai levar o tempo todo. Isso é muito desgastante e você não vai para frente com isso. Sim. Isso, para mim, é um processo de construção que fui aprendendo nos últimos anos, assim. Porque é um processo de maturidade da empresa que a gente, só passando por algumas situações, que a gente olha, volta para a base e fala, não, realmente, a gente errou aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos agora ajustar a rota para não errar mais nisso e agora passamos por esse obstáculo. Então, acho que isso é um pouco da construção também de cultura, mas da construção também de quem está liderando ou de quem construiu aquilo. Porque se você estiver construindo, isso vai até uma dica para vocês ele que tem negócio. Se você está construindo algo e você acha que tem que ser tudo da sua maneira, no seu tempo, do seu jeito, provavelmente você nunca vai construir uma empresa. Porque quem vai construir a empresa são as pessoas que trabalham para você. Então você tem que dar tempo, espaço, liberdade e autonomia para as pessoas construírem essa empresa. Senão, não vai. Não vai. Vocês estão pegando tudo, né, gente? Olha isso. E olha esse insight agora. Você precisa focar em entregar para o seu time um propósito e fazer com que eles construam a empresa por você. Você, com certeza, vai trazer a sua essência, vai trazer a cultura, o que você acredita, mas o restante todo você vai deixar eles responsáveis em fazer, entregar algo, um propósito para eles, e esse é o diferencial. Sem dúvida. Isso você se diferencia como empresa, diferencia como líder e se diferencia também como time, né? E é muito autoconhecimento também, né, Wesley? Eu percebo Demais. isso. Tanto que a gente também veio amadurecendo e crescendo, e é autoconhecimento, essa questão que você trouxe no início é tudo do seu jeito, você acha que só porque você iniciou um negócio, tem poucos resultados ali no início, você já acha que pode dizer como o time deve e tem que fazer, mas o autoconhecimento vai trazendo essa liberdade também. Sim, sem dúvida. Essa construção acho que é muito difícil, porque o autoconhecimento, ele tá muito ligado a gente deixar uma versão passada de nós Sim. morrer, vamos colocar assim, para que outra renasça, né? Sim. Então tem um fator de rendição, de eu preciso estar com a cabeça no momento presente e entender que agora, de agora em diante, eu preciso aceitar as coisas que estão acontecendo. E isso é muito difícil, porque isso envolve ego, e ninguém quer confrontar o ego, né? Então eu passei por situações hoje dentro da empresa que eu tive que olhar para dentro e, assim, assassinar o meu ego. Porque senão eu não ia conseguir suportar e passar por isso. Porque é muito difícil, né? E exige competências técnicas, socioemocionais, né? De inteligência emocional, que se você não olhar para dentro e não refutar isso um pouco, você vai até certo ponto, né? Porque eu falei isso, onde eu falei isso? Que eu acho que empreendedorismo, ele tá muito mais ligado hoje às soft skills do que às hard skills. Sim. Porque as hard skills, você aprende fácil. Agora, as comportamentais, muitas vezes elas vão diferenciar. E como que você aprende as comportamentais? Cara, é experiência, é prática deliberada, é se expondo, é voltando várias vezes, é fazendo muitas coisas, é fazendo muita terapia, Olhar para si. talhando, é isso. Porque senão você não consegue, você vai até certo ponto e não consegue evoluir acima dali. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? As esferas, elas se mesclam ali, mas você tem que estar com a saúde mental em dia, e a gente sabe que no âmbito dos negócios isso é muito fácil se perder. Você tem que estar com a saúde espiritual ali em dia, você tem que estar com a saúde física, tem que estar bem com a sua família, para as áreas começarem a entrar em encaixe ali, né? Em paralelo.
Nem sempre todas vão estar alinhadas, eu acho que é muito difícil também, vai ter uma oscilação grande, mas a gente estava conversando sobre isso hoje também. É normal ter uma instabilidade? É normal, desde que você coloque prazo. Então, coloca prazo. Até certo prazo eu vou fazer isso, e depois disso é inaceitável. Se você não colocar prazo, chega e você continua na mesmice. Então, é Sim, normal desestabilizar um pouco as esferas, é normal. Só que você coloca um prazo, um deadline final ali, não, até certo ponto eu vou trabalhar um pouco a mais, porque depois de aqui vai ser uma outra fase. Então, tem que ter essa convicção e essa clareza, né? Senão é muito sim, fácil a gente se perder, principalmente quando uma empresa está crescendo. sim. Principalmente, que é uma fase que exige muito, né? Exatamente. Nossa, incrível. E como você traz hoje também, falando um pouquinho agora do Wesley Mentor, porque você recebe ali profissionais, como que é essa estrutura de negócio, como que isso surge um pouquinho também, e como que você leva a experiência para eles, o que você busca em mostrar ali para eles e direcionar sendo mentor. Isso é muito doido, porque eu já dava aula, mas eu não tinha essa pretensão de me lançar como mentor. Uhum. Não foi intencional isso, pelo menos no início não. E aí apareciam algumas pessoas e falaram assim, nossa, seu modelo de negócio é bacana, é do caramba, como você fez isso? Eu falei, sei lá como eu fiz, eu fui fazendo, tal. Não, mas você tem uma metodologia. Eu falei, não, eu não tenho, eu fui fazendo aqui, errando, acertando. Cara, mas você tem que criar uma metodologia, porque isso vende, as pessoas querem aprender, não é qualquer negócio. Eu falei, será, tal. E algumas pessoas começaram a pedir, de certa forma, uma consultoria. Cara, ó, vamos trocar uma ideia, tal. Isso não era um produto. E aí eu tenho um sócio hoje na mentoria, e ele entrou na clínica, tal, a gente se conheceu, e ele falou, cara, você tá doido, isso aqui tem muito potencial. Porque você já tem um negócio validado no offline muito forte que poucas pessoas têm. Se você for pro online comunicar isso, as pessoas vão comprar porque você tem esse track record, você tem esse histórico construído. Uhum. Algumas pessoas vendem coisas que nem tem, não tem experiência nenhuma, né? E você já tem. Então, isso já é o seu propósito, isso já vai vender. Aí eu falei, tá, mas como a gente faz? Não, vamos criar uma metodologia, tal, criamos, lançamos. Para mim foi muito novidade, porque você começa a falar com pessoas do Brasil todo, então tem mentorado do norte, do sul, do Uhum. leste, oeste, aí tem o pessoal de várias regiões, e aí você vai vendo que os pontos de fricção das empresas, e principalmente da minha área, são muito similares. São muito similares ao que eu passei lá atrás, e são muito similares com a grande maioria, mesmo um negócio que fatura mais de 100 mil, de um que fatura 15. Então é muito doido, assim. E eu comecei a gostar do negócio, porque eu falei, nossa, caramba, eu posso ajudar mais pessoas, que legal, não somente com a fisioterapia, mas... Então teve um case que foram nossos primeiros mentorados, primeiras pessoas que compraram com a gente ali. E assim, compraram com aquela pressão. As meninas, elas são de Joinville, as meninas compraram a mentoria, elas têm uma empresa, elas estavam 3 meses fechando no vermelho. E elas não estavam conseguindo nem tirar o Prolabore. Então elas compraram falando assim pro closer, a nossa última cartada é essa mentoria. A gente tá comprando porque a gente precisa de alguém que vai tirar a gente do buraco. Sim. Tá na mão de vocês. Pensa, o primeiro. Eu falei, Nossa, que caramba, que pressão, né? responsa, que pressão. Aí fui, analisei, montamos um planejamento. Não, é pouca coisa aqui, a gente precisa aqui, a precificação de vocês não tá legal, vocês precisam comunicar mais aqui. Desfecho. Hoje já faz mais de 1 ano e meio, isso, 2 anos, as meninas expandiram, abriram uma clínica muito maior. Então, eram só as duas sócias. Estão com uma equipe de 9 profissionais agora. A clínica delas fechava no vermelho, hoje elas faturam mais de 20, 25 mil, né? Tem o Prolabore em dia, tem as contas em dia, são professoras universitárias, viraram referência na área da região delas, que é bem nichado, por conta de todo esse processo pós-mentoria que elas construíram. Então, esse legado, eu falo que herança é que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Uhum. Então, esse legado que é construído é o que me move a falar, caramba, eu posso ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a pegar gosto. E aí a gente entende um pouco da necessidade da dor de cada negócio e ensina e tenta validar metodologias para que eles possam prosperar com seus negócios. As dores muito comuns são não a construção de marca. Então abre o negócio, mas não construiu marca, então ela não sabe para quem ela vende, ela não sabe comunicar para quem ela vende, ela não sabe quem é o público-alvo. Ela tenta comunicar com todo mundo e não faz sentido para ninguém, não tem Sim. clareza para quem ela vende. Ah,
são profissionais muito bons tecnicamente, mas não sabem se vender, não sabem comunicar isso. Ó, eu tenho isso que essa pessoa precisa. E aí foca muito nessa competência técnica. Eu vendo A, X, Y, técnica, e não levam tanto por esse âmbito de experiência do cliente. E muitas vezes não tem esse modelo de saúde e gestão de longo prazo. Trata o cliente como uma jornada de cliente curta. Então o cara vem, ele vai comprar, ele vai ter alta e vai embora. Sendo que você tem um potencial de cliente muito grande na mão, que você pode ter um relacionamento longo com ele e isso virar um modelo de gestão de saúde de longo prazo. Né? Eu te fiz essa pergunta, né? Você vai no médico várias vezes ao longo da vida, correto? Você vai no dentista várias vezes ao longo da vida. Existe um viés dentro da minha área, não sei por que você vai no fisioterapeuta só quando você precisa. E, na verdade, ele tem que participar da tua jornada várias vezes ao longo da tua vida, porque se você vai mudando, em vários momentos você vai precisar de um fisioterapeuta. Às vezes na adolescência, às vezes... Então, você precisa construir isso no longo prazo, e é isso que eu tento ensinar para eles. E eu entendi que quanto mais o negócio deles prosperam, mais longe essa mensagem vai, mais pessoas são impactadas. Então, algo que começa ali com uma sementinha comigo, gera um efeito gigantesco, a nível de pessoas impactadas, de negócio que prosperam, de pessoas de vários lugares do Brasil que às vezes vão ser beneficiadas com essas estratégias. E isso começou a me motivar muito forte, falar, cara, eu posso ajudar mais pessoas. Aí eu abri uma outra imersão em loco ali dentro da clínica para pessoas mais próximas que querem visitar a clínica e conhecer o modelo de negócio. E a gente está aí faz 2 anos aí validando esse projeto e começando a escalar e agora criando outros braços e tal. Então, é aquilo que eu falei, eu vendo aquilo que eu faço como fisioterapeuta e eu vendo o meu conhecimento hoje como mentor. A gente tem uma mentoria online, agora eu tenho uma presencial. E agora os planos para esse 2025 é começar a crescer um pouco mais, nível estado, fazer alguns eventos presenciais, começar a chegar em outros lugares. E começar a abrir um pouco também para profissionais da área da saúde, não ficar só em fisioterapeutas, porque a gente vê que consegue ajudar também outras áreas e tal. Então é algo que começou ali pequeno, com uma faísquinha ali de, acho que dá. E hoje está se tornando algo grande, que a gente consegue chegar em vários lugares ali. Então eu falo que todo o conhecimento que você tem hoje, alguém nesse momento precisa desse conhecimento. Sim. Sempre tem alguém começando, sempre tem alguém que tem menos conhecimento que você e sempre vai ter alguém que tem mais. Então você já tem um produto nas mãos, falta você entender isso, validar e ofertar para alguém que vai comprar. E sempre vai ter alguém que vai comprar. Então a internet, ela tá aí, é muito fácil hoje você ter acesso. Então, existem formas de você monetizar, de você vender o que você sabe, através de uma metodologia, né, estruturada, e tem muita possibilidade. Tem gente que, muda de vida com isso. E você pode, assim, não pensa só em você, que às vezes a gente, mas eu não sei, mas eu... Esquece você, assassina esse ego. Pensa no quantas pessoas vão ser beneficiadas com aquilo que você tem aí dentro. Então, pensa nessa reflexão, que o negócio é muito mais sobre o outro do que sobre você. Então, acho que é uma possibilidade muito grande e é assim que na sua mentoria. Eu sou muito feliz dando mentoria, porque eu aprendo muito com eles, aprendo demais, demais, e entrego também muito, assim, entrego tudo que eu sei, e, enfim, eu acho que a gente tem que transbordar. A gente fez uma mentoria lá em loco na clínica, e os meninos vieram com uma expectativa muito alta, assim, que eu ia falar de um monte de coisa de sucesso, e bababá, e tal, e nossa, do caramba. Aí eu sentei assim com eles e falei, tá, agora eu vou comentar as partes não tão legais que acontecem dentro de uma empresa. Vocês estão preparados? E aí eu falei de todos os problemas, os pontos de fricção que uma empresa grande tem. Eles, nossa, eu não sabia que era assim, caramba, tem isso também. Porque o meu papel como mentor é mostrar a realidade e não só romantizar a parte bonita do empreendedorismo e tal, mas conscientizar de que também tem uma parte que é custosa, que é difícil, que é muito, que não é romantizada, mas que você tem que passar. Então é muito legal. E aí, tipo, você vê que isso familiariza, porque eu falo assim, caramba, sabe o que eu mais curti? Que você jogou a real com a gente. Que você falou a parte boa, mas você falou também as coisas que não funcionam. E isso é difícil, porque às vezes as pessoas só ficam presas naquilo que é bonito, né? Que vende e tal. Então é isso, a mentoria é bem legal, eu gosto bastante ali, e eu sou muito feliz ali como mentor e espero conseguir escalar esse projeto aí. Que incrível, nossa, gente, eu falei que ia ser o episódio, hein? Eu já vi várias coisas aqui que eu preciso rever e anotar,
tantos insights, quantos insights, viu, Wesley? Eu acho que bom. foi muito rico. Estamos caminhando para o final, passa tão rápido. Muito. Eu sempre falo, fico apegada nos episódios, porque a gente começa e parece que quer continuar conversando e batendo um papo mesmo sobre negócios. Mas antes de finalizar, tem algumas coisinhas aqui pra gente fazer. E vamos agora ao ping-pong, tá? O que é esse ping-pong? Que cada episódio tem um nome. Essa é nova. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar em uma palavra ou um texto, enfim, o que você achar aí interessante. Mas o que vem rápido na cabeça, tá? Tá, tem que ser rápido. É isso. Quero que traga bastante a sua essência nessa hora. Sucesso. Pessoas. Medo. Não construir um legado. Família. Tudo. Inspiração. Filho. Erro. Ego. Liberdade. Tempo e dinheiro. Propósito. Impactar o maior número de pessoas possível. Felicidade. Família, momentos, liberdade. Mudança. Necessária. E futuro. Próspero. Ah, incrível. Bom, muito legal, gostei. Gostou? Causa uma autorreflexão, né, na gente, assim. Eu gosto legal. dessa parte, que traz realmente bem a essência mesmo. Sim. É o que a gente busca sempre aqui. Mas antes de finalizar, a gente também gostaria que você desse uma mensagem para o público, falasse um pouquinho sobre para quem está nesse processo empreendendo, para quem de repente está pensando ali em desistir por conta de dificuldades no empreendedorismo, ou até mesmo uma mensagem ali de motivação, de encorajamento para o público, se você puder falar um pouquinho. Essa câmera aqui, né? Isso. Bom, eu sou um cara improvável. Eu sou um self-made, alguém que saiu de uma salinha de 3 metros quadrados, sem conhecimento nenhum, apenas com as minhas mãos, muita vontade, muito desejo, muito afinco de fazer acontecer. Então, o empreendedorismo, para mim, é a única chance que todos têm de mudar de vida. É o caminho mais fácil, é o caminho único que você tem de construir algo relevante, algo para o outro, algo que vai impactar não somente a sua vida, mas a vida dos demais. Então, eu sou extremamente feliz pelas decisões que eu tomei, que não foram fáceis, mas que talharam e me moldaram a pessoa que eu sou e aquilo que eu construí. Então, se hoje você pensa em empreender em algo, né, e muitas vezes está preso nesse paralelo, devo ou não devo, a minha sugestão é: comece empreendendo em você, no maior ativo que você tem, que é você. Comece a se conectar com mais pessoas, comece a ler coisas diferentes, comece a participar de ambientes diferentes, comece a frequentar lugares diferentes e buscar conexões diferentes. Porque isso vai moldar o seu comportamento, e o seu comportamento naturalmente vai moldar o seu resultado. Então, uma frase que eu levo comigo é: comece antes de estar pronto. Enquanto você adia, eu preciso, com um monte de historinha na sua cabeça, tem alguém que já começou, tá errando, tá colhendo feedback, tá avançando. Então comece, vai dar errado muitas vezes, mas de tanto dar errado você vai acertar, né? Então comece antes de estar pronto e invista em você. Seu maior ativo sempre vai ser você. Invista em você, que é impossível dar errado. É só você não parar. É isso. Incrível, adorei. Agradeço demais. Eu que agradeço. Foi uma conversa incrível. O tempo passou rápido, Passou né? rápido, você viu? Muitos insights. Tenho certeza que o público conseguiu aí entender muito de tudo que você quis passar. Uma das coisas que nós mais priorizamos aqui são histórias reais, experiências reais, que realmente se conecta com o público e transforma. E eu, assim, fui transformada aqui nessa conversa. Imagina todos aí que também vão ouvir. Eu agradeço demais, tá? Bom, muito legal. Só deixar o meu @ para quem quiser participar das minhas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, @Dr. Wesley Souza, FT.
Então, hoje eu estou no interior de São Paulo, então minha empresa está lá, tem a empresa de mentoria e pode mandar um oi, eu respondo todas as mensagens, vou ficar feliz se alguém entrar em contato para trocar uma ideia. Eu gosto muito dessa interação, né? E obrigado, agradecer, foi muito bom, fiquei muito feliz, né? Acho que relembrar nossa história é muito legal e também compartilhar conhecimento e aprender. Aprendi muito com vocês aqui. E, enfim, obrigado pelo convite. Estou saindo daqui extremamente feliz. Obrigado mesmo. Que bom. E você também, agradeço demais por assistir sempre todos os episódios, estar aí com a gente. Como vocês sabem, a gente sempre capricha aqui em todos os episódios, é uma aula. Então, até o próximo e muito obrigada.